E o Dia dos Pais é comemorado neste domingo. Muitos filhos podem estar perto de seus pais nesse dia, mas um grande número de brasileiros não chegou a sequer conhecer seu pai ou nunca tiveram de fato alguma relação com ele. O Em Pauta de hoje fala sobre os problemas relacionados à paternidade. Está começando mais um Em Pauta e o tema desta semana não poderia ser diferente. Agosto é tradicionalmente conhecido como o mês onde é celebrado o Dia dos Pais. E você aí de casa pode até conhecer alguém ou até viver uma situação muito complicada em relação à paternidade, que é o abandono, né? A gente sabe que muita gente cresce sem pai, sem afeto, e você aí sabe o quanto isso pode prejudicar o desenvolvimento de um ser humano. Então a gente vai tratar algumas questões legais, né, relacionadas à paternidade. E por isso que eu vou conversar com a doutora Larissa Muana, que é advogada especializada em direito de família. Doutora Larissa, muito obrigado pela sua presença. Prazer enorme. Para a gente começar, né, nesse amplo mundo da paternidade, existem dois termos que às vezes confundem muita gente, né? A alienação parental e o abandono afetivo. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Na prática é isso mesmo ou existe diferença entre eles? Não, são dois institutos diferentes. A alienação parental, na verdade, ela sempre existiu entre as famílias, mas o direito veio regulamentar ela muito recentemente. Agora, em 2010, existe uma lei específica, que é a Lei de Alienação Parental. Essa lei prevê os casos específicos de alienação parental e as punições para esses casos. A alienação parental, João, ela nada mais é do que você utilizar o filho como instrumento de vingança contra o outro genitor. Né? Na verdade, um dos genitores ele faz uma lavagem cerebral naquela criança ou naquele adolescente contra o pai ou a mãe, né? Porque a alienação parental, ao contrário do que muita gente pensa, pode ser feita pelo pai contra a mãe também. Né? Isso acontece quando os casais terminam o relacionamento de forma conturbada. Há, na verdade, essa raiva, esse rancor de parte a parte, e eles acabam utilizando a criança como instrumento de vingança. Não só isso, não só, como o próprio nome diz, a alienação, mas também o impedimento de acesso à criança, no caso, quando o pai ou a mãe impede o acesso do outro à criança, isso também é considerado alienação parental. O abandono afetivo, por sua vez, é um outro instituto. Como o próprio nome diz, é quando o pai ele não cumpre com o seu dever de afeto com relação ao filho. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação que não se trata do dever de amar, porque ninguém pode obrigar o outro a amar ninguém, mas é o dever de cuidado. A partir do momento que um pai ou uma mãe decidem ter um filho ou adotar, porque pode ser adotivo também, eles têm a obrigação de cuidar daquela criança ou daquele adolescente, de dar afeto, né? Então, isso pode gerar uma indenização por danos morais, ou seja, a criança ou adolescente que for abandonado afetivamente pode ingressar com ação indenizatória e os tribunais têm entendido que isso cabe uma quantificação, na verdade uma reparação monetária por esse abandono. Agora, aproveitando, né, toda essa importância do mês de agosto em relação aos pais, quais seriam as obrigações de um pai, né? O que o pai deve fazer para cumprir com todos os seus direitos, todos os seus deveres? Perfeito. Como eu falei, como não se trata de obrigação de amar, mas a obrigação de cuidar, de amparar, de dar um apoio psicológico, né? E a obrigação material. E aí a gente tem que fazer também essa diferenciação. O abandono afetivo, como eu acabei de falar, ele não se confunde com o abandono material. O pai ele também tem um dever de sustento, de prover as necessidades daquela criança. Então, eu poderia destacar principalmente essas duas obrigações, a obrigação afetiva e a obrigação material. Agora, doutora, vamos mudar um pouquinho o assunto, né? Porque hoje em dia muita gente tem padrasto, né? A gente sabe que os relacionamentos modernos, eles têm uma lógica diferente do que era antigamente e as pessoas, elas se envolvem, acabam terminando, conhecem outra pessoa e as crianças entram nesse meio aí, né? Existe alguma diferença no âmbito jurídico do pai adotivo, do padrasto para o pai biológico? Existe algum instrumento que está sendo utilizado recentemente para designar a função de cada um? Perfeito. Essa é a figura do pai socioafetivo. Esse é o nome técnico que a gente dá
ao padrasto que acaba criando, na verdade, fazendo o papel de pai em relação àquela criança ou àquele adolescente. Esse é um tema muito interessante porque hoje em dia existe a figura da multiparentalidade. O que é isso? É a possibilidade de figurar na certidão de nascimento da criança não só o pai biológico, como o pai socioafetivo. É aquele pai que, na verdade, foi pai efetivamente durante toda uma vida e muitas vezes deu sustento, deu carinho, deu amor, deu amparo. Então é justo que ele tenha reconhecido isso legalmente, juridicamente, né? E o pai biológico, essa é uma pergunta que me fazem muito. O pai biológico, ele não consegue retirar o nome do pai socioafetivo se ele de fato não provar que aquele pai não foi o pai socioafetivo de fato, né? O que acontece? Se o pai biológico vier a querer registrar a criança ou o adolescente posteriormente, ele vai conseguir incluir o nome dele na certidão e figurar como pai junto com o pai socioafetivo, mas ele não consegue excluir o pai socioafetivo para figurar sozinho na certidão. Isso é muito interessante, os tribunais avançaram nesse sentido e hoje o entendimento é assim. No caso, mesmo que o pai biológico não seja 100% presente, né? Seja aquela pessoa totalmente... Sim, o pai biológico ele vai ter sempre o direito de registrar o filho, isso é incontestável. Mas ele aí vai figurar junto com o pai socioafetivo. O pai socioafetivo, por sua vez, vai ter exatamente os mesmos direitos, os mesmos deveres do pai biológico. A entrevista continua no próximo bloco. E ainda nesta edição, a importância da doação de leite materno. No Em Pauta de hoje, uma advogada especialista em direito da família fala sobre os problemas relacionados à paternidade. Continue acompanhando a entrevista. Agora vamos entrar em uma outra questão, que aí já é uma polêmica, inclusive as emissoras de televisão utilizam muito aqueles famosos testes de DNA, né? E existe alguma implicação para o pai que não aceita fazer esse teste? Veja, o pai ele não pode ser obrigado a fazer o exame de DNA. E aí a gente invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade do corpo humano. Então, obrigado a fazer o exame, o pai nunca pode ser. Mas o que acontece no caso de recusa? Se existe uma ação de investigação de paternidade e ele se recusa a fazer o exame, vai haver uma presunção relativa de paternidade. Ou seja, o juiz vai considerar isso como indício de que, de fato, ele é o pai. Para a gente finalizar, doutora, pensão alimentícia é outro ponto polêmico em relação à paternidade, né? Sim. Mas vamos aos extremos, né? É possível o filho solicitar uma pensão para um pai falecido? É possível. Esse filho entraria com uma ação de investigação de paternidade. O exame de DNA seria feito através de compatibilidade com os parentes próximos daquele pai falecido, ou até em casos extremos com a exumação do corpo mesmo. E se reconhecido essa paternidade, o filho pode entrar com ação de pensão alimentícia contra os parentes daquele pai falecido. Os tios, o avô, que muitas vezes a gente vê. É claro, o filho precisa comprovar a necessidade. Essa pensão não vai ser automática, porque os avós e os tios eles não têm o mesmo dever que o pai teria. Mas se ele consegue provar que o pai não deixou herança suficiente para ele subsistir, ele pode sim entrar com ação contra os parentes do pai falecido. Existe essa possibilidade. E uma outra questão polêmica é se é possível pedir pensão alimentícia depois dos 18 anos. Ao contrário do que muita gente pensa, sim, é possível pedir pensão depois dos 18 anos. Desde que o filho comprove que ele está estudando, que ele não tem condição de se manter. Claro, existe um limite de razoável, você não vai poder pedir pensão para sempre, não seria razoável isso, mas se ele é um filho jovem, normalmente os tribunais definem 24 anos, por aí, não é uma data taxativa, mas eles definem aproximadamente essa idade, e ele pode sim pedir pensão se ele provar que ele ainda precisa ser mantido pelo pai. Bom, doutora, para a gente finalizar agora de fato, eu queria uma última consideração da senhora sobre o seguinte: a senhora falou sobre a alienação parental, que houve uma mudança recente agora em 2010, e a gente tem visto essa evolução do direito de família em relação à paternidade, né?
Em relação a isso, o que a senhora acredita que a gente pode esperar para os próximos anos? Porque o Brasil ainda é um país com muitas dificuldades em relação a essa questão da paternidade, né? Perfeito. E eu queria que a senhora deixasse suas considerações em relação a isso. Pronto. Não só a parte da paternidade, mas tudo no direito de família tem acompanhado a evolução da sociedade. A sociedade evoluiu muito. E aí eu trago a questão homoafetiva, que antigamente nem se falava disso. Hoje em dia já temos direitos reconhecidos em pé de igualdade com o heterossexual. Na verdade, o direito de família ele tem tentado, e eu posso dizer que conseguido aos poucos, acompanhar a evolução da sociedade, né? Isso é um ponto muito positivo. E aí vem, por exemplo, como você citou, a regulamentação da alienação parental, que é uma coisa que sempre existiu, que sempre se falou, mas que não se tinha, de fato, um instituto que pudesse coibir isso de forma direta, de forma objetiva, e que agora a gente avança nesse sentido. O abandono afetivo, da mesma forma, é um tema que, claro, também sempre existiu. Hoje existe a possibilidade de você pedir indenização por danos morais com relação a isso. Tudo isso é um avanço no direito de família, é um avanço que deve ser comemorado, dentre tantos outros, e eu acho que a gente caminha no sentido de que a gente vá lançar mão de institutos específicos para coibir esse tipo de coisa que sempre existiu. Bom, tá aí, recado dado. Agradeço muito a presença da senhora. Prazer enorme, eu que agradeço o convite. Foi uma entrevista, acredito que para mim e para quem está em casa, muito interessante, né? São coisas que a gente não convive no dia a dia. Sim. E acaba sabendo que não é tão complicado assim quanto se pensa. Então esse foi o tema do Em Pauta desta semana e eu aguardo vocês no próximo. Um grande abraço.